o trabalho remoto é algo que começou a participar da vida de muitas pessoas durante esse ano. Mas o trabalho remoto é algo que já existe na realidade de muitas pessoas durante muito tempo. Durante o ano passado, no ALM Summit de 2019, SOED 2019, tivemos a participação da Bung como ouvinte. E nessa ocasião, eu tive a oportunidade de conversar com a Viviane para falar um pouco sobre os projetos que eles estavam tocando naquela ocasião. Nesse meio tempo também, tivemos a oportunidade de conversar sobre algumas ferramentas e algumas técnicas para poder fazer gerenciamento de equipes de forma remota. Com a virada, com essa calamidade que nós estamos passando durante esse ano, foi mais necessário ainda ter uma forma de fazer uma gestão desses projetos de forma remota. E aí, a Bung decidiu fazer um estudo de caso de como ela poderia estar trabalhando, que ferramentas ela poderia estar utilizando para aperfeiçoar a gestão dos seus projetos. Foi justamente por isso e por esse tema ser bem relevante nos dias atuais que nós convidamos a Bung para poder falar um pouco dessa experiência. E hoje nós temos aqui, durante essa palestra, a Viviane Albino, que trabalha na Bung, na parte de governança de TI, na parte de ALM. Vivi, antes de mais nada, eu, em nome da SAP, gostaríamos de agradecer a sua participação, a participação da Bung nesse evento. Eu que agradeço a oportunidade, Isaac. Imagina. Legal. E para o pessoal conhecer um pouco de você, você pode falar um pouco sobre você, sobre sua atuação na Bung? Sim, eu trabalho há 2 anos na Bung, trabalho no Centro de Excelência, junto à equipe aí de governança. Eu estou como SAP Solution Manager Architect, atuando aí principalmente junto à área de testes. Legal, Vivi. Na verdade, a gente se conhece já de outros projetos, né? Então, a Viviane, para quem não conhece, é uma das pessoas que eu considero como referência na parte de gestão de testes. Né? E, Vivi, eu vim da Accenture, né? Trabalhei alguns anos onde a gente acabou se conhecendo aí no passado na Accenture. Assim. Legal, legal. E você pode falar um pouco também da Bung? Eu sei que é um nome muito forte, a Bung, né? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a correlação, né? Você pode falar um pouco sobre a Bung? O pessoal acaba associando muito a Bung àqueles trens transportando soja, né? Mas a Bung realmente ela é uma empresa de agrobusiness e está presente em muitos alimentos no nosso dia a dia e a maioria das pessoas acaba não conhecendo. Temos marcas como a Primor, a Delícia, a Salsarete, maioneses, né? Trigo. Então a Bung ela é uma empresa de agrobusiness, um foco muito forte aqui no Brasil na parte de exportação de soja. Somos uma empresa presente em mais de 35 países e então a Bung ela realmente está presente em nosso dia a dia. Você até me lembrou a minha mãe quando faz macarronada utilizando o molho salsarete. Sim, legal. Sim. E diga um pouco para nós, né, para o pessoal que está assistindo essa sessão, um pouco do desafio da Bung em relação a esse projeto que vocês estão tocando agora atualmente, né, que vocês estavam planejando e agora vocês estão tocando. Fale um pouco dele para a gente, por favor. Sim, o nosso projeto é um projeto considerado o maior até então na história da companhia, porque ele envolve a centralização de mais de 6 países aqui da região da América Latina, são 600 key users envolvidos, nós temos aí de torno de 12 mil horas de desenvolvimento, então realmente é um projeto bastante já era desafiador, né, por conta aí vários países distantes, e com a pandemia, então ficou mais difícil. Se a gente estava imaginando ter sítios onde a gente executaria os testes integrados, acabou que a gente sequer pode entrar no país, então realmente a pandemia foi algo que tornou o desafio, que já não era pequeno, ainda mais desafiador. E eu imagino que além de você ter esses clusters, né, esses sites para poder fazer a construção do projeto, você também deve ter alguns casos aí que você tem que testar diante do campo mesmo, né? Numa fazenda, algo do gênero, como realizar isso, né? De forma remota. Exatamente. Né? Exatamente. E legal. E assim, eu sei até
por outras oportunidades que eu tive de trabalhar na Bung, que vocês já utilizavam algumas ferramentas de ALM, o Charm, a documentação, mas você pode falar um pouco de quais ferramentas vocês utilizavam antes da adoção do Focus Build? Sim, nós utilizamos o SAP Solution Manager 7.2, o Solution Documentation, utilizamos o IT PPM, que é um módulo de portfólio de Project Management que vem incorporado dentro da arquitetura do Solution Manager. Nós utilizamos o módulo CBTA para a parte de automação de testes, utilizamos o Charm, hoje todas as nossas, seja as nossas incidentes, nossas melhorias, são controladas as requests através dos Charms. Utilizamos também a parte dentro do Solution Manager em relação ao PPCA para fazer análise de impacto. Fora isso, nós temos também a parte do HPLM, né, o antigo Quality Center, onde a gente fazia a gestão dos testes, ok? Então, esse era o nosso portfólio aí de produtos. E o que motivou? Porque, assim, quando a gente fala de uma empresa do tamanho da Bung, né, e com todas essas ferramentas sendo utilizadas, a gente vê que o nível de maturidade em relação à ferramenta é alta, né? O que motivou vocês pensarem nisso? Acho que isso é interessante as pessoas terem em conta também, né? Exato. O que acontece? Então, a nossa maior dificuldade era justamente fazer uma gestão integrada do projeto. Nós tínhamos o módulo IT PPM, onde colocamos os fluxos da fábrica, porém, uma vez por semana a gente acaba tendo que passar essas informações para a equipe de PMs do projeto, para fazer a gestão no project. Isso demanda custo, demanda esforço e toma tempo da equipe também. E também a questão justamente onde a gente pudesse ter um controle integrado dos status das nossas documentações, para ter um painel único, centralizado de prontidão da solução. Então, a gente utilizava o Solution Documentation, utilizamos o PPM, porém havia necessidade de ter uma ferramenta que integrasse essas informações num painel, num dashboard, para a gente conseguir ter visibilidade do painel de prontidão do projeto. Legal, Viviane. Poderia pedir para você mostrar um pouco da solução, né, que vocês utilizavam, né? Acho que não só para esse projeto atual, mas vocês ainda utilizam alguma dessas ferramentas para os outros projetos, né? E como que vocês estão planejando aí, estão utilizando o Focus Build? Com certeza, Isaac, eu agradeço a oportunidade, espero poder contribuir, né, mostrando para vocês aí na prática, nada melhor, né, do que a gente conseguir ver isso realmente funcionando, e agradeço a oportunidade, espero poder contribuir aí com todos e me coloco à disposição, caso alguém, né, queira tirar alguma dúvida, enfim, estou à disposição aí, espero poder contribuir, e eu que agradeço a oportunidade aí pela SAP, muito obrigada. Legal, Vivi, é isso mesmo, nada de PowerPoint, vou mostrar na prática, e assim como a Viviane tem comentado, se vocês tiverem alguma dúvida durante essa sessão, por favor, postem durante essa sessão que nós vamos estar respondendo, e também vamos deixar os nossos contatos para vocês no final dessa apresentação, e daí vocês podem enviar uma mensagem posterior caso identifique alguma dúvida aí, tá ok? Bom, pessoal, então eu vou mostrar agora aqui para vocês como que nós fazemos o apontamento dos nossos projetos, o acompanhamento junto ao módulo IT PPM do Solution Manager. Aqui nós temos então a interface onde a gente tem todos os nossos tiles configurados e eu clico então nesse My Projects para fazer acompanhamento dos nossos fluxos construídos dentro da nossa fábrica. Então aqui nós temos as nossas demandas, os nossos projetos. Eu clico aqui em Less Used Projects para pegar os projetos que eu utilizei mais recentemente, tá? Isso ajuda bastante aí na navegação, ok? Vai carregar a interface, carregou a interface. O que nós temos aqui? Nós temos aqui do lado esquerdo todos os nossos fluxos construídos na fábrica, tá? Para cada um desses fluxos, nós temos as tasks configuradas, tá bom? Dentro dessas tasks, nós temos as pessoas responsáveis por cada uma das aprovações. A gente precisa entrar em cada uma delas e designar a pessoa responsável. Essa pessoa, quando finaliza, atualiza a tarefa para completed e aponta as horas gastas. Também nós temos aqui o menu Documents, onde a pessoa
coloca a documentação utilizada aí no decorrer do projeto. Então, hoje é nesse formato que nós fazemos. Para cada um dos requerimentos, nós temos esse esforço expressivo. Nós temos em torno de 700 requerimentos que a gente tem que integrar. Outro problema que nós temos é que temos a necessidade de colocar o apontamento, a evolução de forma manual junto às equipes de PMOs do projeto. Legal, Vivi, legal. A gente está falando mais ou menos de quantas horas de projeto aí, de desenvolvimento? Hoje nós estamos aí em torno de 12 a 14 mil horas previstas de desenvolvimento só para esse projeto. Entendi. E daí, assim, pelo que eu estou vendo nesse cronograma que tem no PPM aqui, a gente só tem as horas do desenvolvimento da fábrica. Então, exatamente. Provavelmente você deve extrair isso e deve mandar isso para alguma outra ferramenta, para um project, por exemplo, onde consolida isso também, né? Exatamente, é isso aí. Legal, legal. Então, bom, pessoal, vou mostrar então aqui para vocês como que a gente faz o controle, a gestão da nossa documentação e outros recursos que a gente tem aqui no Solution Manager com Focus Build, tá? Então, aqui eu tenho o Fiori configurado, com a tela que a gente já conhece por padrão do Solution Manager, porém, com o Focus Build, o que a gente tem, né? A gente tem aqui já, ó, quando a gente configura ele no ambiente, já vem pré-configurado várias tiles dele, ou seja, a gente não tem mais esse esforço de configuração, e aí ele traz aqui esse recurso segmentadinho por área que você queira atuar. Então, eu vou clicar aqui em Project Manager. O que ele vai fazer? Ele vai trazer várias tiles específicas dessa área que eu quero trabalhar, e eu vou acessar o meu painel de prontidão que fica nessa tile aqui de Solution Readiness, ok? Uhum. Legal, Vivi. É até interessante mostrar o Readiness Dashboard, porque ele já é um painel de prontidão, ele já mostra o status do projeto. Então, muitas vezes o pessoal pega aquelas informações que a gente estava mostrando do PPM, passa isso para um Excel, passa para um project, compila, e no final da semana, às vezes, você tem que ficar apresentando isso, né? Um status report de projeto. Exatamente. Aqui ele já faz essa compilação, né? Acho que esse daí é um dos pontos bem interessante. Ele utiliza o BW do Solution Manager, né? Exatamente. Então, aquele levantamento que eu tinha comentado anteriormente, que nós temos que fazer lá no PPM, que aí a gente senta com a equipe de PMOs para apontar a evolução da fábrica, né? A gente tem tinha um esforço manual. O que acontece? Eu tenho aqui essa tile de schedule, onde eu verifico a quantidade de dias, por exemplo, faltantes para uma determinada entrega. Então, isso aqui eu estou controlando a evolução do projeto como um todo e junto à fábrica. Tenho aqui a parte dos requirements, ok? Que são os requerimentos. Aqueles 700 requerimentos que eu comentei lá na apresentação do PPM, estão agrupados, eu posso estar agrupando aqui, e eu tenho aqui os não assinalados. O que acontece? Eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim tem uma visão do agrupamento por Work Package, né? E aqui eu tenho a visão dos meus requerimentos, né? Então, eu vou selecionar um desses requerimentos, tá, para poder estar mostrando para vocês e estar navegando. Vou selecionar aqui qualquer um. Na verdade, todo aquele trechinho que você faz no PPM, você está vendo aí na parte de requerimento, todos aqueles gaps, aqueles desenvolvimentos, RICEPs, né, Vivi? Exato. É isso, né? Isso aí. E aqui eu tenho, então, posso estar fazendo, eu tenho um requerimento, posso estar colocando valor, pontos de valor e gráfico de esforço para esse requerimento, né? Nesse requerimento eu tenho como atrelar a parte aqui da minha documentação. Tem um link com a SolDoc, então a minha estrutura de processos, né, onde eu tenho a documentação a parte da documentação, eu clico aqui, eu vou para dentro do módulo do Solution Documentation, né, hoje a gente faz também a modelagem de processo, e aqui eu tenho toda a estrutura, a hierarquia de processos que dentro do Soulman. E aqui, percebam que eu tenho exatamente já atrelado a documentação nessa estrutura, que vem lá do Focus Build. Ou seja, ao invés de eu acessar o SolDoc para colocar a documentação e navegar até o nó da minha EPM List, da minha estrutura de processo, o que acontece? Eu já tenho atrelada a minha documentação que eu fiz por aqui, por dentro do Focus Build. Ok? Legal, Vivi. Até nas primeiras reuniões que nós tivemos juntos,
Eu lembro que o pessoal fala assim, pô, tem que navegar na Soldoc para saber onde vai ter que anexar e tudo, né? Então, no momento que você já tem essa associação aí, a pessoa não precisa mais ter que ficar navegando na Soldoc para saber onde tem que anexar o documento, né? Então, acho que isso é legal. E, Vivi, também acho que, não sei se vocês estavam planejando utilizar ou não, mas também tem aquela parte de local e global dos processos, né? Não sei se vai ser utilizado para vocês também. Sim, lá em Details. Exatamente, é isso aí. Como a gente tem é um projeto, no caso, multipaís, então existe a necessidade, sim, da gente ter documentos onde a gente coloca sendo global, local ou não. Então, essa opção, com certeza, também bastante utilizada aí no decorrer do projeto, ok? Legal, legal. Ok? Bom, aqui então tem a parte dos requerimentos, aqueles mesmos requerimentos que a gente construía lá no IT PPM, agora já estão integrados aqui dentro do Focus Build. Vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz a amarração das nossas Work Packages, ok? Vou voltar aqui para o nosso painel painel de prontidão, né, onde a gente tem a nossa solução, e aqui eu tenho as nossas Work Packages, onde eu faço o agrupamento por requerimento, né? Então aqui eu tenho todas as minhas Work Packages, né, configuradas, marcando as minhas waves, né, da declaração do projeto, e vou selecionar aqui um item para a gente navegar. Isso é uma coisa muito legal, né, Vivi, que quando você tem esses agrupamentos por wave, você pode fazer esses desenvolvimentos, eles vão ocorrer na primeira entrada do projeto, na primeira fase do projeto. Exato. Esses outros vão ser na segunda. Então, é super legal você já ter essa divisão, esse controle aí, né? Não, exatamente, já fica fragmentadinho e tudo separado. Bom, então aqui eu naveguei para dentro da detalhe das minhas Work Packages, né? E vou navegar aqui para mostrar para vocês como que eu faço o controle. Então aqui, vou selecionar uma dos meus itens dessa Work Package, e aí o que acontece? Eu consigo visualizar, por exemplo, dentro do meu menu, essa parte de effort. O que eu tenho aqui dentro? Eu consigo ver os tempos, né, de controle, consigo ter um controle dos tempos gastos pela fábrica, por exemplo. A data prevista ou a data de início para esse desenvolvimento, ok? Consigo, então, verificar, ter aquele controle que anteriormente eu tinha que fazer lá no PPM, agora eu consigo fazer de forma integrada e centralizada aqui. Aqui em Documentation, né, eu tenho todos os documentos associados, então, a essa Work Package, ok? E dentro dessa documentação, eu tenho aqui vários menus. Um deles é o Assign. Vou clicar, selecionar um desses documentos aqui, e aí o que acontece? O que o SOMEI faz? Ele faz eu faço uma análise do status da minha documentação. Então, vou selecionar um deles aqui e consigo ver o status, por exemplo, que ele está initial, né? Tem a opção de estar mudando. Como é que eu faço a mudança do status da minha documentação para evoluir e marcar o andamento? Eu tenho aqui a opção de Change Document Status. E aqui, no caso, eu tenho aquele mesmo fluxo que vocês viram lá no slide do PPM, que ficava descentralizado, agora eu faço tudo por aqui. Então, aquele mesmo fluxo, se vocês analisarem, agora eu estou visualizando aqui, ok? Clico aqui em Change e vou navegar. Isso é legal, né, Bibi? Porque lá você fazia por tarefas para saber se a especificação foi para a fábrica, se a especificação foi para o desenvolvedor, para o usuário validar. E isso daqui, essa alçada, você consegue vir para aqui, né? Então, você vai trocando esses status e ele vai pontuando também lá, né, na evolução do meu projeto, né? Exatamente. Ok, é isso aí. Outro item importante é que se tiver algum item faltando ou a minha documentação não tiver ok, ele vai marcar também aqui para mim um status, né? Já vai printar de vermelho, ou seja, de forma muito centralizada, sem ter um esforço adicional, eu consigo fazer o controle da minha documentação por aqui. Vou navegar agora com vocês dentro da parte das waves, dentro do nosso painel de prontidão, para vocês verem como que a gente controla o andamento das nossas waves, tá? Vou navegar aqui para a parte das waves. Vou selecionar aqui, por exemplo, a wave 1. E é uma coisa bem legal, né? Uhum. Porque você está mostrando a evolução daquilo que você estava mostrando agora há pouco. Então,
passei para a fábrica, estou desenvolvendo, estou criando, né? Exato. Eu tenho o meu planejamento na fábrica, como que está, né? Eu tenho as demandas que estão criadas e as demandas que estão em desenvolvimento junto à fábrica. Eu consigo navegar e ver essa estrutura dentro de forma centralizada. Por aqui eu tenho uma foto de como que está a demanda e o status dessa wave, né? A evolução do projeto. Legal, Vivi, legal. Isso daí também, o legal é que você agrupa, né? Então, que nem eu tinha comentado, olha, a primeira fase do projeto é essa, a segunda entrega é essa, e daí você consegue aí nesse wave, você ir modificando e vendo o que está acontecendo, né? Exato. Da primeira fase, o quanto você construiu, da segunda fase, né? É isso aí, é isso mesmo. Tudo isso eu faço por aqui. Então agora eu vou voltar para a Wave 1, que é a Wave que nós estávamos trabalhando, né? Onde nós temos os nossos dados. O que a gente tem aqui? Nós temos uma visualização integrada do que está acontecendo junto à fábrica. Então, percebam, eu tenho essa barra que significa os itens que estão em desenvolvimento junto à fábrica. Eu tenho aqui essas barras em verdes, o que está planejado a futuro. E eu tenho também o que está já criado, o que a fábrica ainda não pegou, ou seja, o que está no backlog. O que acontece? Então, aqui, percebam a diferença, né? Eu tinha, então, os fluxos construídos lá no PPM, onde eu precisava fazer todo um levantamento manual para ter esse mesmo controle. Aqui, não. Aqui eu consigo, de forma integrada e de uma forma gráfica, visualizar o status e como está o andamento, o progresso dos meus requerimentos junto à fábrica, ok? E online, né, Vivi? Acho que o melhor ponto aí é online, porque quando a pessoa altera ali, né, roda o dashboard e tal, né, e ele já atualiza esses dados. Então, você não precisa pegar sexta-feira. Sexta-feira, geralmente, eu não sei se é sexta aí no projeto de vocês, mas sexta-feira é o pior dia de qualquer projeto. Pelo menos os que eu vivia era o dia mais traumático. Que era o dia que vinha o PM, né, o Project Management, e vinha falar se estava pronto ou não estava para atualizar. Exatamente. Toda sexta-feira a nossa equipe tinha que sentar se reunir com os PMs do projeto e aí repassar essa informação de como estava o status das demandas. Aqui não, aqui nós eliminamos esse trabalho, esse esforço que tínhamos até então, né? Porque a FoxBuild faz essa gestão integrada. E vocês viram que tem informação tanto da documentação quanto a informação da gestão da fábrica por aqui de forma centralizada na nossa ferramenta, ok? Legal. E Vivi, vamos ver um pouco da parte de testes também? Vamos ver como é que monta isso daí? Vamos sim, vamos lá. Bom, Isaac, então vou mostrar agora para vocês aqui a parte do Solution Documentation. Então, o que acontece, né? Vou navegar aqui para dentro da estrutura do meu Solution Documentation para criar o caso de teste. O que eu tenho aqui? Tenho a minha estrutura, né, fragmentada aqui por área de negócio. Vou selecionar qualquer um aqui para poder mostrar. Então, estou aqui dentro da minha árvore de logística. Tenho aqui os meus processos, vou selecionar qualquer um aqui. Vou pegar o 15, essa estrutura aqui de logística, e aqui eu tenho, para cada processo, o desenho de um processo, o diagrama, né, em BPMN. Seleciono aqui um deles, 1530.050, o que a gente tem aqui? Então, eu tenho toda aquela documentação que eu mostrei anteriormente para vocês, tenho a estrutura de passos que compõem o meu diagrama, e aqui eu tenho o desenho do fluxo, né, o desenho em BPMN, contendo todas as atividades, e para cada atividade eu tenho a minha transação. E também eu tenho a designação dos meus sistemas, os componentes lógicos que se integram nesse desenho. Para cada caixinha dessa, né, a gente tem a transação e consigo fazer a amarração, tanto da nível de documentação e a criação de casos de teste. O que eu vou estar mostrando aqui para vocês? Eu vou selecionar uma dessas tem aqui as minhas caixinhas, e para esse processo 1530.050, eu vou criar então um test case. Então eu volto aqui, clico com o botão em cima do processo, aqui embaixo seleciono o botão New, e aí agora eu vou navegar, mostrar para vocês como que eu crio um caso de teste. Venho aqui nesse menu, Test Cases, Test Steps Create. O que ele vai fazer? Isso é exclusivo do FoxBuild, tá? Isso não tem na versão sem o FoxBuild. O que acontece aqui? Nessa tela, normalmente a gente tem isso em um Word, né? A gente coloca lá as evidências de teste e aí você
nesse formato, faz tudo aqui por dentro do Solution Manager. Aqui dentro dessa pastinha, em folder, eu tenho como agrupar isso por workstream, né? Eu vou selecionar aqui uma determinada workstream, da forma como eu organizo o meu projeto. E qual que é a vantagem disso? Eu posso utilizar isso no futuro, eu posso desenhar um caso de teste hoje e posso estar reaproveitando isso em outros projetos, em outras releases, posso componentizar esse caso de teste. Aqui eu tenho a possibilidade de fazer um versionamento, né? Criar versões do caso de teste. Eu tenho como marcar a duração, então aqui eu tenho o tempo que eu vou gastar para fazer esse caso de teste. Porém, o que acontece? Qual que é a vantagem disso? Quando eu agrupo vários casos de teste, eu tenho, por exemplo, eu vou gastar 100 horas nesse agrupamento. Então, por isso que essa informação é importante. Eu consigo, com essa duração agrupada, eu consigo planejar o plano de teste, né? Eu posso, com isso, estimar o tempo de esforço por uma release, né? Uma release futura, quanto tempo eu gastaria para fazer o meu teste. Aqui eu tenho informações referentes à declaração do meu cenário. Então, por exemplo, poderia estar testando aqui, chutando um exemplo, criação de um cenário para a parte de soja, exportação de soja, por exemplo. Então, aqui eu tenho a declaração do cenário. Quais são os pré-requisitos para que eu consiga fazer esse caso de teste e quais são os critérios de saída, ok? Mais em cima aqui eu tenho os test steps, ok? O que acontece aqui dentro desse teste steps? Eu tenho aqui a conjunto de passos que estavam desenhados e mapeados lá dentro do diagrama de processo, ok? Então, aqui eu tenho os passos, né, que foram trazidos lá da nossa modelagem de processo que vocês viram dentro do BPMN. Então, o que aconteceu? Aqueles passos que estão mapeados dentro da Soldoc, quando eu cliquei lá no botão direito e coloquei test case, criou esses passos aqui pra gente. O que acontece nessa tela? Eu tenho aqui uma opção onde existe a questão da tradução, né? Onde eu posso cadastrar vários idiomas e posso traduzir, ok? Isso é muito importante porque, como nós somos uma empresa que trabalha com agribusiness, né? Imagine que a gente tem, por exemplo, pessoas trabalhando na fazenda e ele, por exemplo, não sabe o inglês, ou uma pessoa que está em Mendonça, por exemplo, ok? Então, e temos a necessidade também de pessoas trabalhando em espanhol, no idioma espanhol, outra língua. O que acontece? Esse é um serviço que vem disponível, que está aqui dentro do Fox Build. Esse serviço está no SCP, no Cloud Platform, ok? Onde você consegue conectar e trazer essa possibilidade de tradução automática do teu caso de teste, tá? Outra funcionalidade que a gente tem é a possibilidade de clicar e arrastar. Então, eu tenho aqui a sequência 1, 2, 3. Vou imaginar que quero arrastar esse passo para cá. O que ele faz? Então, estou movendo o passo e mudando de local, tá? Tem a possibilidade de obrigar a pessoa, no momento que ela está fazendo o teste, de anexar uma evidência. Por exemplo, digamos que esse passo ele é importante por uma questão da auditoria que tem evidência. Clico aqui e tenho a possibilidade de anexar um comprovante do teste. Consigo definir uma instrução, né, de como a pessoa executa esse passo. Tenho também, mais embaixo aqui, uma possibilidade que é de, quando a pessoa for testar, antes dela finalizar, marcar aqui o número do documento, que é o Result Attributes. Bibi, isso daqui eu acho que é uma coisa super legal que a gente tem no... Aliás, tudo que você mostrou é super legal, né? É que eu sou entusiasta, quando a gente fala de Focus Build, eu fico entusiasmado, assim, né? Mas essa parte de attributes, o que acontece? Quando a pessoa executa, por exemplo, olha, eu vou criar uma ordem, acho que lá era uma DT, né, que você tinha, né? Isso. Documento de transporte. Quando ela termina, geralmente nessa peça a gente gera um documento, o número do documento de transporte, né? E aí o que acaba acontecendo? A pessoa anexa a evidência, que você comentou, ó, a pessoa vai lá e anexa a evidência. Só que qual que é a vantagem desse result attributes? Se você utilizar essa funcionalidade, então, pode clicar no Match Code, só para a gente ver. Você cria um dicionário de objetos que você vai ter dentro do teste. Então, por exemplo, aqui tem esse derrota, né? Tem esse flyer, taxa ID.
Para aquele passo, eu posso falar assim, ó, quando a pessoa terminar, ele vai ter que indicar esse supplier, ou esse tax ID. Quando a pessoa for testar, se ela não colocar o número do documento que foi gerado, ele não deixa passar o teste. A vantagem que você vai ter é para o próximo testador. Então, eu fui lá, gerei o documento de teste. Se a pessoa não define o número do documento de teste dela, a próxima pessoa vai saber o que ela tem que usar. Exato. Né? Então, você vai utilizando isso. Primeiro, a pessoa vai ter que abrir o anexo, passo a passo, para poder ver. E segundo, que assim, não sei se acontece aí na Bloom, mas eu já vi vários projetos que você está testando, daí o cara, por exemplo, ele cria uma ordem de venda. Ah, legal. Deu o próximo passo, vamos fazer o faturamento. Daí o cara, em vez de pegar o faturamento daquela ordem, ele pega de uma ordem qualquer. E daí você está no meio do ciclo teste integrado, não consegue fechar o cenário. Por quê? Porque o dado não foi tratado para aquilo, entendeu? Exato, isso aí. O cara pega um dado aleatório ali. Não, e às vezes a pessoa precisa testar uma variação de um cenário e você não consegue garantir que realmente ela passou por aquela variação. Aqui não, aqui ela é obrigada a testar aquela variação, aquele dado, você garante uma integridade maior entre os passos, né? É isso, tá? Parte da tradução também eu acho que é super interessante. Dá para traduzir de forma manual, mas também os clientes que querem um acelerador, conecta no SCP, que nem você falou, e ele faz a tradução. Ele vai pegar essas caixinhas e ele vai traduzir. Né? Tem um serviço que ele faz uma tradução para você na língua. Tem algumas línguas que são disponíveis. Né? Uhum, isso é um super acelerador também. Né? Exato. Uhum. É isso aí. Podemos mostrar, então, um pouco de como que se executa o teste, como fosse um usuário final? Pode ser um outro caso de teste, porque aqui a gente está desenvolvendo, né? Você tem que fazer toda a liberação no caso, né? Mas tem como a gente mostrar como que o usuário final testaria isso? Como que ele recebe esses casos de teste e faz o avanço? Sim, Isaac, tem sim. Então eu vou entrar na role do testador, né? Fazendo o papel da pessoa que vai fazer o teste. Eu venho aqui, acesso a role dentro do Fox Build de testador, né? Qual que é a vantagem? Isso, gente, só tem, assim, do Fox Build mesmo. Aqui, ó, eu tenho exatamente, visualizo somente as aplicações que estão para eu testar. E isso é muito importante, né? Por quê? Porque eu tenho mais de 600 key users espalhados em vários países, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Então, é importante que cada pessoa consiga visualizar só aquilo que está pendente para ela executar. É isso que essa funcionalidade tem e também isso é específico do Fox Build, tá? Vou clicar aqui em My Test Execution, ok? E o que acontece aqui? Eu tenho aqui, então, vários pacotes de testes. Vou selecionar um desses pacotes, que inclusive é um que a gente utilizou durante a nossa análise, né, da evolução do produto, onde eu tenho é um pacote aqui para exportação de soja, tá? O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho essa flag onde marca o Ready to Test. O que quer dizer isso? São os testes que estão prontos para eu executar, né? Vou clicar num deles aqui, por exemplo, essa análise de exportação. E o que a gente tem aqui? A gente tem o campo Description, onde eu tenho a declaração do meu cenário, que foi aquilo que a gente mostrou ali na tela anterior. Eu tenho os test steps, né, com os passos que compõem esse cenário de teste. Então, aqui legal. Eu vou mostrar os passos, né. Carregando. Então, aqui o que eu tenho? Então, eu tenho aqui os passos que compõem o que eu preciso estar testando. Tenho, além dessa flag, tenho aqui a opção de visualizar o componente executável. Perceba que aqui por trás eu tenho uma transação. Como o ambiente somente se conecta no ambiente de teste, está trazendo aqui o que eu tenho aqui, um objeto executável para executar o teste. Vou clicar e o que ele vai fazer? Vai trazer uma tela onde eu posso tanto executar o meu teste, quanto eu posso gravar a minha T-Boom. O que é a T-Boom? T-Boom, ela significa Technical Bill of Material, e ela é utilizada para gerar o BPCA, né? O que é o BPCA? BPCA significa Business Process Change Analyzer. A gente utiliza ela para avaliar o risco que uma mudança futura pode causar no ambiente produtivo. Então, o que acontece? Um novo projeto, uma nova release, ela tem um grupo de requests. A gente pega essas requests,
faz uma análise para comparar quais processos foram tocados. Essa comparação quem dá é a TBUM, Technical Bill of Material, e isso também é exclusivo do Focus Build. Você aproveita o mesmo momento que a pessoa está testando para já utilizar para fazer a gravação da TBUM, Technical Bill of Material. Muito bom, Bibi. Acho que esse é um ponto. Vocês já utilizam o PPCA, né? Logo quando a gente começou lá atrás, vocês já utilizavam o PPCA. Eu acho que um grande ponto aqui o pessoal até fala assim, mas o que faz esse BPCA, né? Quando você navega numa transação, você tem várias abas, você tem vários botões, e dependendo da operação que você faz nessa transação, ele utiliza alguns objetos, então algumas tabelas, alguns programas, algumas classes, toda aquela parte técnica. Exatamente. Então, quando você grava a TBUM aqui, ele vai marcar, ele vai fazer um trace só dos objetos que servem para aquela operação. Então, por exemplo, você está criando aqui um master data, por exemplo, que é para aquela parte de exportação que eu estava vendo, né, de vessel, né, a parte marítima. Então, ele vai ver só os dados que são importantes para o marítimo. Quando você for fazer um novo projeto que tem essa request, ele for comparar, ele vai pegar os objetos daquela request com o que ele mapeou aqui. E daí, se por acaso ele vê uma intersecção, né, ele fala assim, ó, esse objeto está em comum, vai falar assim, olha, eu recomendo que você também teste este passo aqui da árvore, porque pode ser que com essa mudança quebrou algo ali. Exatamente. Então, isso é a grande vantagem. E daí você faz o teste normal, né, Vivi? Exatamente. Isso é super legal de mostrar. Legal, Vivi? Exato. E também, só para colocar uma informação importante, hoje, para nós, o BPCA é uma realidade. Nós não colocamos mais nenhum projeto em produção, a gente não declara como ok o teste integrado se não for passar pelo BPCA. Por quê? O BPCA dá uma garantia, ele ajuda a minimizar esse risco, ok? E uma coisa, posso falar assim, pela experiência, que os próprios key users começaram a nos solicitar para que a gente executasse o BPCA para eles. Por quê? Porque o BPCA ele te dá uma visibilidade de pontos que você tocou que você não consegue ver. No momento que tu está desenvolvendo, você se preocupa em testar somente, você tem visibilidade daquilo que você está tocando. E o BPCA não, vai te falar pontos que a tua equipe de desenvolvimento, a tua equipe de key users, os líderes funcionais não têm visibilidade. Então, posso colocar como exemplo real e prático de que nas nossas releases a gente usa, não aprova o projeto sem que ele tenha passado pelo BPCA, e os casos de testes apontados pelo BPCA são obrigatoriamente executados durante as releases. É um caso bastante real, e depois que a gente começou a utilizar o BPCA, o número de incidentes que a gente tem em produção após a release reduziu significativamente. Isso eu posso colocar como um exemplo realmente prático da utilização do Business Process Change Analyzer, ok? Eu lembro que aquela última vez que a gente estava em reunião aqui em São Paulo, você estava mostrando para a alta gerência, né? Eu acho que, sei que a gente está vendo a parte de teste, mas a gente pode mostrar um pouquinho do PPCA, você pode abrir essa parte do PPCA, mostrar um relatório, alguma coisa do gênero para a gente poder ver também? Sim, com certeza, posso sim. Ok. Então, Isaac, ok. Vou mostrar para você como funciona e para vocês também a parte do BPCA, Business Process Change Analyzer, ok? Então, aqui eu tenho, só para exemplificar a questão da geração da TBUM, e aí, como que funciona o Business Process Change Analyzer, o BPCA, né? A gente pega seleciona qual tipo de análise de impacto queres analisar, no caso aqui, a request, pego a lista de requests, qual ambiente que elas estão localizadas, ok, seleciono as requests que eu quero fazer a comparação, seleciono qual solução onde está gravada a minha documentação, qual branch para eu comparar, ou seja, vai pegar as requests e vai fazer uma comparação com essa documentação que está dentro dessa solução. E aqui no caso eu já tenho um report executado, tá? Então tenho aqui uma análise que foi feita para um dos nossos projetos, onde a gente verificou que impactamos, esse projeto tocou em 6.930 objetos. O que significa isso? Significa que esse projeto
ele tocou, ele impactou nessa quantidade de objetos. Não quer dizer que ele quebrou. Porém, o que o PPCA vai fazer? Vai pegar esse conjunto de objetos e comparar com o meu ambiente, seja produtivo, ou onde esteja a minha solução, e vai dizer, olha, essas requests tocaram nesses e nesses processos. Eu recomendo minimamente que tu teste esses processos e essas foram as transações que foram impactadas por esse projeto, tá bom? O que a gente faz também na sequência, né? Nós analisamos quais foram os tipos de objetos mais impactados. Por quê? Porque isso direciona também o teste, né? Por exemplo, se eu tive mais alteração em tabela, significa que eu tenho que focar esforço em dados. Então aqui, por exemplo, tem quais foram os tipos de objetos mais tocados. Nesse caso aqui foram tabelas e, em segundo lugar, programas. Tá? Isso ajuda bastante a gente entender o que o projeto tocou, onde exatamente que o projeto mais trabalhou. Aí, na sequência, o que o PPCA também apresenta para a gente, ok? Ele tem essa funcionalidade aqui de otimizar o escopo do teste, onde ele foca para você onde você deveria ter esforço de execução e um olhar mais centrado para dar uma maior cobertura de teste, tá? Então eu vou exemplificar aqui para vocês para poder explicar. Esse gráfico aqui, o que ele quer dizer para a gente? Que aquele conjunto de requests, né, tocou em todos esses processos. Então, o que ele está falando? Olha, eu recomendo que você teste esses processos para essa release ou para essa nova mudança que você está querendo implementar. Caso você não tenha tempo de testar todos, os mais críticos, aonde você deveria focar seus esforços, seja em variações de cenários, ou seja, né, em esforço do seu time de key user, são os processos que estão dentro desse agrupamento, ok, Isaac? Perfeito, Vivi, é isso mesmo. Aí você tem uma abordagem de optimização do esforço de teste, né? Exato. Então, vou testar tudo? Não, não tenho tempo para testar tudo. O que eu preciso testar minimamente que eu tenha uma convergência para 90%, 100%, né? Então, se eu testo 3 transações, pode ser que eu já estou abrangendo 80% de todos os objetos que foram tocados. A partir do 4 para frente, pode ser que ele faça uma variação de 0,1. Então, vale a pena testar? Se você tem tempo, beleza. Se você não tem tempo, você pode focar nesses primeiros pontos aqui, além dos casos de teste que você planeja com aquela mudança, né? Exatamente. Então, aí é para focar bastante regressão e tudo. Exatamente. Outra funcionalidade também, assim, a gente usa muito isso aqui, é o seguinte, tá? A gente tem um ranking das transações mais afetadas, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho a primeira top... a sequência, assim, que eu deveria focar esforço e ter mais variações de teste, essa aqui. Então, assim, eu vou indo, tá? E vou verificando quais as transações que foram mais afetadas no meu ambiente que eu deveria focar. É aqui que eu chego no meu key user e falo o seguinte, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu preciso que tu faça um esforço maior de variação de teste. Então, é aqui que a gente foca para esse processo, para esse time aqui da Industrial Operations. Eu vou chegar para eles e vou falar, por favor, a execução da produção, varie seus testes no que se refere a IWD22, tá bom? Porque nós estamos tendo um projeto entrando nesse momento em produção em que vai provavelmente talvez impactar o teu processo. Então, a gente recomenda essa solicitação. Outro ponto que o BPCA fornece, né, ele vai lá na minha SolDoc, no Solution Documentation, ele vai analisar quais foram os business processes impactados. Então, aqui eu tenho uma foto por processo, tá? Então, eu já sei, por exemplo, que eu vou ter um impacto aqui dentro da equipe de originação, vou ter que falar com eles e falar lá, olha, é o seguinte, para essa release, tá, teve um impacto aqui no processo de criação de contrato. Por favor, vamos focar esforço dentro dessa variação. Ele já dá uma estimativa de tempo, né, em horas para você, desculpa, em horas para tu poder fazer esses testes, e também com base nisso aqui, é que a gente, na nossa governança, a gente define que esses passos
devem ser executados para ele obter aprovação nos gates que garantem a aprovação do projeto para produção. Então, o BPCA hoje é uma realidade para a gente, tá? Posso dizer assim, seguramente já nos salvou de muitas situações em produção, né? E eu recomendo fortemente, assim, sendo muito transparente, muito honesta, que independente do... existem várias funcionalidades do SOME, mas eu acredito que essa aqui, com certeza, ela tem um peso bastante interessante. Por quê? Porque ela te resguarda de possíveis problemas que você pode ter no ambiente produtivo. Hoje é uma realidade. Nossa, o Key-User pede para a gente executar isso nas nossas redes. Legal, Vivi. Muito bom, muito bom. E vamos mostrar um pouco, então, depois do dashboard, Vivi. Eu sei que tem outras funcionalidades e tal, mas vamos mostrar um pouco do dashboard. Vamos sim. Build, e porque, né, para poder mostrar o ciclo completo aí para o pessoal, né? Ok, combinado. Vamos lá, sim, Isaac. Bom, então, vou mostrar aqui para vocês a parte dos planos de teste, como que a gente controla de forma consolidada, integrada aqui dentro do Focus Build. Então, eu tenho aqui um item específico para o Test Manager junto ao Focus Build. Aqui eu tenho o nosso painel nosso dashboard, ok? Onde a gente tem de forma centralizada várias informações onde a gente monitora o andamento dos testes, tá? Então, eu vou selecionar aqui um projeto, ok? Vou selecionar aqui uma Wave, selecionar aqui Wave 2, vou dar um Apply. E o que eu tenho aqui, né? Então, aqui nós temos, consigo visualizar os planos de teste, né? Qual é a vantagem disso? Eu posso fazer uma segregação por workstream, posso, com isso, verificar a evolução por cada plano, ok? Mas aqui embaixo eu tenho a quantidade de casos de testes não testados. Eu tenho 2 casos de testes ainda não testados, quantidade de casos de testes que eu... 2 ainda que eu não iniciei a testar e 1 ainda que está em progress, ok? Que eu já comecei a fazer o teste. Aqui também eu tenho uma funcionalidade bastante interessante, que é o seguinte. Para esse teste, eu tenho uma quantidade de 5 requerimentos, aqueles requerimentos que eu mostrei para vocês lá no módulo onde a gente cadastrava anteriormente, que são os requerimentos 700 gaps, né? Eu tenho para esse caso de teste 5 requerimentos. Ok? O que significa isso? Que quando eu finalizar e der o ok, esses 5 requerimentos estão testados, ok? Através dessa unificação aqui, conseguir colocar os requerimentos para esse caso de teste. Outra informação importante, eu tenho aqui 66%, né? Do quanto que eu já evoluí. Tenho também, aqui na parte do Traceability, vou mostrar aqui para vocês, Traceability Matrix, onde a gente verifica quantos requerimentos que já estão finalizados, né? Com isso, qual é a vantagem? Eu consigo verificar isso para compor cenários quais requerimentos estão finalizados para eu conseguir compor os meus cenários e os meus planos de teste. Isso é bastante importante. Eu tenho também o controle dos defeitos. Quantos defeitos eu já tenho corrigido ou quanto que eu ainda estou em atendimento. Então, esse é o nosso, a gente chama aqui de painel de prontidão para o plano de teste. Dessa forma que a gente controla de uma forma centralizada, Isaac. Legal, Vivi. Acho que é muito interessante todas essas explicações que você teve, essa demonstração prática, né, de como que vocês vão estar utilizando o Focus Build para esse projeto, né? Infelizmente, não é possível a gente demonstrar todos os benefícios aí que vocês estão coletando, até porque é uma solução completa muito grande, né? Mas eu gostaria de agradecer a sua presença no evento e também deixar aberto aí para uma próxima oportunidade a gente poder estar batendo um papo novamente sobre esse assunto de Focus Build ou algum outro assunto de ALM. Exato. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a SAP, ok? Espero ter contribuído, né? Qualquer dúvida ou mesmo auxílio, por favor, vai estar os nossos contatos. Fiquem à vontade para nos procurar. Realmente, o Solution Manager, acho que a SAP conseguiu, através aí do Focus Build, entregar um produto extremamente robusto, com possibilidade para fazer análise de impacto, automação de teste, monitoramento integrado. Então, recomendo que
vocês analisem, realmente faça parte aí do dia a dia de vocês. E novamente agradeço a SAP, agradeço o Isaac, aí também Isaac, mega referência em Solution Manager, e obrigada pela oportunidade de vocês, ok? Obrigado, Vivi. Obrigado, pessoal.